Os 10 mandamentos para você começar a vender na Shopee do jeito certo. Esses são os exatos 10 mandamentos que os top vendedores da Shopee seguiram e que fizeram com que eles tivessem muito sucesso. Indo direto ao ponto aqui, qual que seria o primeiro mandamento? O mandamento 1 para você começar a vender na Shopee. O primeiro mandamento é: entenderás os custos. Se você não entender quanto custa vender na Shopee, se você não entender quais são os custos envolvidos, você não vai conseguir ter sucesso vendendo na Shopee. Então, basicamente, na Shopee, você consegue vender com o programa de frete grátis ou sem o programa de frete grátis. Quando você vende no programa de frete grátis, o seu cliente tem acesso a comprar o seu produto não pagando frete, com frete grátis. E quando você vende sem o programa de frete grátis, o seu cliente, ele paga o frete. Quando você vende fora do programa de frete grátis, você, vendedor, paga uma comissão de 14% em cima da venda, né? Mais R$4 por item vendido. Lembrando que esses valores estão valendo enquanto eu gravo esse vídeo, na data que eu gravo esse vídeo, tá? E aí, a comissão máxima que você vai pagar é de R$100. Ou seja, se você vender, por exemplo, um produto de R$1.000, a comissão seria 14% em cima de 1.000, que daria R$140. Mas no caso da Shopee, você paga no máximo R$100. Então, se vender um produto de R$1.000, você vai pagar R$100 de comissão ao invés de 140, que seria os 14%. Então, a comissão é limitada a R$100 mais os R$4 por item vendido. No caso, que era 100 mais os 4 seria 104, né? Agora, se você vende dentro do programa de frete grátis, ou seja, o seu cliente não vai pagar o frete, ele vai ter acesso ao frete grátis. Nesse caso, você, vendedor, vai pagar os 14% de comissão, mais 6% referente ao frete grátis, né? Você não paga o frete daquela transação, mas a sua comissão é maior, para embutir o valor do frete dentro daquela comissão. Então você vai pagar 14 mais 6, esse 6 é referente ao frete grátis, o que daria 20%, e você continua pagando os R$4 por item vendido, e também vale aqui os R$100 de comissão máxima, né? O limite de comissão. Então aqui no mesmo exemplo, se você vende um produto de R$1.000, estando no programa de frete grátis, ao invés de pagar 20% de comissão, que daria R$200 de comissão, você continua pagando R$100 de comissão, porque esse é o limite na Shopee. Beleza. Qual que seria então o segundo mandamento? O segundo mandamento é: validarás os produtos. Então, antes de você vender na Shopee, antes de você decidir quais produtos você vai vender na Shopee, você tem que validar qual produto realmente tem tração de vendas, qual produto realmente faz sentido você vender na Shopee. E aí tem dois pontos principais para serem analisados aqui. O primeiro ponto é: o ideal é que no começo, quando você ainda não tem experiência, você opte por vender produtos que são genéricos e que são comprados pela funcionalidade. Quando eu falo produtos genéricos, são produtos que não tem marca, que a pessoa não compra pela marca do produto. O cliente, quando ele está pesquisando, ele não está pesquisando pela marca de um produto, ele está pesquisando um produto pela funcionalidade dele. E aí tem milhares de produtos que se encaixam, né, nessa característica, que a pessoa compra independente da marca do produto, mas compra pela funcionalidade do produto. Então, a gente tem vários exemplos de objetos decorativos, organizadores de cozinha, utensílios domésticos, cortina, tapete, mala, mochila. Tem um monte de produtos que se encaixam nessa característica, que a pessoa comprar pela funcionalidade. E para quem está começando, esse é o melhor tipo de produto para você começar a vender na Shopee e não começar por produtos de marca, tá? Um segundo ponto aqui na validação do produto é que você precisa entender a demanda e a competitividade daquele produto. Então, o primeiro ponto é: entendi que o ideal para quem está começando é vender produtos genéricos que são comprados pela funcionalidade e não pela marca, mas isso não é suficiente. Eu preciso saber se esses produtos eles têm demanda e se eu consigo ser competitivo com esses produtos, vendendo esses produtos. E aí você vai entrar na Shopee, você vai buscar lá pelo produto que você pretende vender e ver quais vendedores já vendem esse produto e saber o número de vendas que esses vendedores estão fazendo, se eles estão tendo bastante vendas, se eles têm bastante avaliações. Se a maioria dos vendedores que você encontrar quando você pesquisou pelo produto tiverem bastante venda, um volume bom de vendas, significa que o produto tem demanda. Porque se tem vários vendedores vendendo bem aquele produto, significa que tem muita gente procurando, muita gente querendo comprar aquele produto, e isso é ótimo. O fato de ter bastante concorrência significa que aquele produto é bastante vendido, tem muita gente buscando. Agora, se você buscar pelo produto e aí a hora que você encontra os vendedores que estão vendendo, o volume de vendas é baixo, o vendedor tem 5 vendas, 10 vendas, 20 vendas, que é um volume pequeno de vendas na maioria dos vendedores, significa que não tem tanta gente buscando por aquele produto, e aí que se você for vender esse produto, tende a você também ter poucas vendas. Você até pode vender, mas tem que vender ciente que você não vai conseguir vender muito, porque não tem gente buscando pelo produto, né? Não tem demanda pelo produto na Shopee. E aí você tem que entender que, tendo demanda, eu consigo ser competitivo, eu consigo vender por um preço competitivo, eu consigo encontrar fornecedores que eu pague um preço bom e ainda assim consiga vender, colocar na minha margem e seja competitivo, porque se você não for competitivo, se o preço que você for vender for um dos preços mais altos ou não for um preço tão atrativo quanto os que já estão lá, você não vai conseguir ter sucesso. Então aqui é importante que você escolha, né, bons fornecedores, que você encontre bons fornecedores para te fornecer esse produto e você conseguir ter uma competitividade em cima dele. O terceiro mandamento tem relação com esse, né? Precificarás do jeito certo. Ou seja, para eu conseguir ser competitivo, eu tenho que saber precificar meu produto. Então eu tenho que saber quais são os custos envolvidos nesse produto, tudo que está compondo o custo, quanto que eu quero ter de margem, quanto que eu paguei no fornecedor, e quando você compõe tudo isso, você tem o preço que você deve vender o produto. Inclusive, a gente tem uma outra aula aqui na Universidade de E-Commerce, onde
eu mostro na tela, na planilha, como faz para você conseguir calcular o preço ideal de vendas, né? Na planilha eu mostro tudo que você tem que preencher, quais são os custos que você tem que preencher, e aí a planilha vai te mostrar qual que é o preço ideal para você vender aquele produto, e seria um preço onde você é competitivo, que você é atrativo e ao mesmo tempo você tem uma boa margem de lucro. Se você quiser ter acesso a essa aula, onde eu mostro na prática, na tela do computador essa planilha, é só você deixar aqui no comentário aula preço que eu te mando essa aula, beleza? Então, precificar do jeito certo é fundamental, caso contrário você não vai conseguir ter sucesso na Shopee, seja porque você está colocando um preço muito acima dos seus concorrentes e aí você não consegue ser competitivo, ou porque você está colocando um preço errado e aí você não está tendo lucro suficiente, e se você não tem lucro suficiente, você não consegue escalar saudável, você não vai conseguir de fato ganhar dinheiro vendendo na Shopee. Então é muito importante saber precificar vendendo na Shopee, beleza? O mandamento 4 aqui é: terás um cadastro estrela. De nada adianta você ter um preço competitivo de um produto que tem demanda, né? Então vamos lá, eu tenho um produto que tem muita demanda, é um produto que ele é genérico, ou seja, ele é comprado pela funcionalidade e não pela marca, eu sou competitivo, eu tenho um ótimo preço, eu estou com uma boa margem. Tudo isso não é suficiente se você não tiver um cadastro estrela. O que seria o cadastro estrela? É eu apresentar o meu produto da melhor forma para que as pessoas, quando chegarem, para os clientes, quando clicarem no meu produto, eles sejam convencidos que aquele é o melhor produto para eles. E aí, no cadastro estrela, a gente tem vários pontos, né, vários parâmetros que são importantes. Desde o nome do produto, você cadastrar o nome do seu produto usando as técnicas de SEO, né? SEO é a sigla de Search Engine Optimization, ou seja, eu colocar no nome do meu produto as palavras-chave que estão sendo pesquisadas pelos clientes para que eu consiga ser relacionado na busca. Se eu não souber cadastrar as palavras-chave certas, se eu não souber cadastrar o nome certo do meu produto, eu nem vou ser encontrado nas pesquisas. E aí, se eu não sou encontrado, eu não consigo vender, né? Eu primeiro preciso ser encontrado para depois eu vender. Então, você saber fazer o SEO certo, cadastrar o seu nome do produto da forma certa, é fundamental para que você consiga ter sucesso. Além disso, você precisa cadastrar a descrição, a ficha técnica, da forma mais completa possível, com todas as informações. Além das características técnicas, também você tem que cadastrar ali todos os benefícios, todos os diferenciais, todas as vantagens do seu produto para que o cliente entenda que aquele realmente é o melhor produto para ele. Você tem que cadastrar as fotos, e aí tem que ser entre 5 e 8 fotos, as fotos que representem seu produto, mostrem o seu produto em todos os detalhes, o vídeo de apresentação, o vídeo review. Tudo isso tem que ser cadastrado da melhor forma possível, porque só assim você vai conseguir ter sucesso vendendo na Shopee. Inclusive, a gente tem o nosso curso aqui, o mapa da Shopee, onde a gente mostra tudo isso na prática. Tudo que eu tô falando aqui, no curso a gente mostra na prática. Quais são as fotos que você tem que cadastrar, cada uma delas, como que tem que ser o vídeo, tudo que você tem que cadastrar na descrição. A gente tem um modelo, um template de tudo, exatamente tudo. Todos os blocos que você tem que colocar na descrição, como que tem que ser o cadastro do nome do seu produto, todos os parâmetros que você tem que colocar no nome para que o seu nome seja encontrado e que você consiga se diferenciar na pesquisa. Então, tudo isso, né, tá contemplado no nosso curso, além de todos os outros pontos que eu tô falando aqui. Todos os 10 mandamentos a gente detalha no curso, na prática, mostra passo a passo para você. Se você quiser conhecer o curso, é só você clicar no link que tá aqui na descrição e também no primeiro comentário fixado. O preço do curso, ele tá realmente um preço muito acessível, que é para ajudar você a começar do jeito certo na Shopee, beleza? E aí o próximo mandamento aqui, o mandamento 5, né, o quinto mandamento é: só venderás produto de qualidade. Eu vejo algumas pessoas que vão começar a vender na Shopee e elas vendem um produto sem saber se aquele produto é bom. Elas encontraram um fornecedor que está vendendo um produto por um preço baratinho, que elas vão conseguir revender também por um preço bom, e elas simplesmente decidem vender o produto só por conta disso. Elas não sabem se o produto é bom, se realmente o produto entrega o que ele promete, e isso é um tiro no pé. Se você estiver vendendo um produto na Shopee que ele não é bom, você não vai conseguir ter sucesso na Shopee. Por quê? As primeiras pessoas que comprarem esse produto que não é bom, elas vão reclamar, elas vão avaliar você negativamente e você não vai conseguir continuar vendendo. Por dois motivos. O primeiro motivo é que o algoritmo da Shopee, ele não vai ranquear você, ele não vai te posicionar bem, ele não vai te destacar nas pesquisas porque você tem uma reputação ruim. O algoritmo não quer colocar em destaque um vendedor, um produto que está com reputação ruim. Além disso, os clientes que acessarem esse produto e verem que tem reclamação, que tem avaliação negativa, eles não vão comprar porque eles já vão ver que tem outras pessoas que reclamaram, então não tem por que eles comprarem. Então não faz nenhum sentido você vender um produto que não tem qualidade. Por isso que antes de decidir qual produto você vai vender, você tem que validar, você tem que testar, você tem que olhar o produto, testar ele, ver se ele é bom, ver se realmente ele entrega aquilo que ele promete, para daí sim você vender esse produto na Shopee, beleza? O sexto mandamento aqui é: cuidarás da sua reputação. Tem a ver com o produto de qualidade, né? Porque quando você tem um produto de qualidade, você consegue ter a reputação boa, as pessoas vão avaliar você positivamente, porém a reputação, ela vai além da avaliação do seu cliente. A sua reputação também é definida por penalidades que a Shopee pode te dar dependendo do seu comportamento lá dentro. Então, por exemplo, né, quando você demora para despachar os seus pedidos, quando você não cumpre os prazos para despachar os seus pedidos, você é penalizado pela Shopee. Então, por exemplo, o cliente comprou hoje, você demorou 2, 3 dias para despachar no Correios o pedido, esse pedido foi despachado com atraso. Você
têm que despachar esse produto, por exemplo, no Correios, em 24 horas para que você não seja penalizado. Se você atrasar isso, você vai ser penalizado, e quando você é penalizado, o algoritmo da Shopee, ele passa a não te dar relevância, ele passa a não te destacar, a não te posicionar bem, e isso vai fazer com que você perca vendas, vai fazer com que você não venda. Então, você ter reputação comprometida faz com que você não consiga vender, faz com que você não consiga escalar e ter sucesso na Shopee. Um outro ponto relacionado à reputação também é a questão do atendimento. Se você não responde os clientes quando eles mandam uma pergunta ali para você no chat, ou se você não é cordial, se não responde da forma certa aos clientes, você também vai ser penalizado pela Shopee. O algoritmo também não vai te privilegiar, o algoritmo também não vai te destacar. Então tem vários pontos que você tem que tomar cuidado para você não ter a sua reputação comprometida. Desde ter um produto de qualidade para que os clientes não reclamem, para que os clientes não avaliem você negativamente, isso tem a ver com a reputação, até as questões que são regras da Shopee. Você não deve descumprir as regras da Shopee para que você consiga manter a sua reputação. E você tendo uma boa reputação, você vai conseguir vender mais, porque os clientes que acessarem o seu produto e veem que você tem boas avaliações, boas classificações, tendem a comprar com mais facilidade de você, e o algoritmo da Shopee sempre vai destacar, sempre vai dar mais relevância para aqueles vendedores que têm ótimas reputações. Então você ter, boa reputação faz com que você tenha vantagens em vender na Shopee, beleza? O sétimo mandamento aqui é: participarás do programa de frete grátis. Lembra que no primeiro item, no primeiro mandamento, eu falei que você pode vender na Shopee dentro do programa de frete grátis, ou seja, participando do programa de frete grátis, ou fora do programa de frete grátis. A sugestão é que você participe do programa de frete grátis, mesmo que você está pagando 20% de comissão, 14 mais 6, mesmo assim ainda é vantagem você participar do programa de frete grátis, porque as pessoas, os clientes que estão na Shopee, que navegam na Shopee, eles vão dar sempre prioridade para aqueles vendedores que estão no programa de frete grátis, que esses clientes conseguem comprar com frete grátis porque o vendedor participa desse programa. Para os vendedores que não participam do programa de frete grátis, eles têm mais desafios, eles têm mais dificuldades para vender, muito pelo comportamento geral dos clientes da Shopee. Eles sempre dão preferência para quem oferece frete grátis, por isso que você precisa participar do frete grátis, e aí você tem que saber precificar o seu produto, mesmo que você esteja pagando uma comissão de 20%, ainda assim você consegue ser competitivo, ainda assim você consegue ter uma boa margem de lucro para você conseguir ser saudável nas suas vendas, conforme eu explico na aula de precificação na tela do computador, eu mostro como que você faz isso mesmo participando do programa de frete grátis, beleza? Então você precisa ter isso também para ajudar você a vender e ter sucesso na Shopee. O oitavo mandamento aqui é: estudarás o algoritmo. Você precisa entender como funciona o algoritmo, o que o algoritmo leva em consideração, para que você consiga ter vantagens, para que você consiga ter destaque dentro do algoritmo. O algoritmo nada mais é do que as regras de programação da Shopee, o que está por trás ali, no código da programação, é que faz com que um vendedor se destaque mais do que o outro, E quais são alguns critérios que são importantes você ter consciência dentro do algoritmo da Shopee? O primeiro critério é a questão que eu falei do SEO, Você precisa cadastrar os seus produtos da forma certa, com as palavras-chave certas, para que você consiga ser encontrado. Se você não respeitar isso, se você não souber quais são as principais palavras que meus clientes buscam, ou se você não contemplar essas palavras no seu cadastro, você nem vai conseguir ser relacionado, porque o algoritmo da Shopee não vai conseguir vincular o que está sendo pesquisado com o seu produto, porque não vai encontrar os mesmos termos. Então, saber sobre SEO e entender como cadastrar o seu produto da melhor forma é fundamental para que você seja encontrado e para que você trabalhe a favor do algoritmo, Um segundo ponto aqui, dentro ainda do algoritmo, é que o algoritmo leva em consideração muito a sua taxa de conversão. O que seria a taxa de conversão? Imagina que 100 pessoas clicaram para visualizar o seu produto. A pessoa digitou lá um produto, encontrou, clicou no seu e acessou o seu produto. E aí, se 100 pessoas acessaram o seu produto e uma delas comprou, significa que você converteu 1%. Ou seja, uma pessoa de 100 comprou, conversão de 1%. Quanto maior for a sua taxa de conversão, mais privilégios e mais destaque você vai ter dentro da Shopee. Porque a Shopee, ela quer mostrar, ela quer destacar, ela quer dar relevância naqueles produtos que têm maior taxa de conversão. Porque quanto mais aquele produto vender, mais a Shopee ganha dinheiro. Então a Shopee, o que ela quer é ganhar dinheiro. Se o seu produto vai fazer com que a Shopee ganhe mais dinheiro, ela vai destacar o seu produto. Então você precisa ter produtos que tenham altas taxas de conversão ali de 3, 4, 5 ou até maiores. Se tiver com uma conversão ali de 1% ou menos que 1%, você não vai estar com a melhor conversão possível e provavelmente você não vai conseguir ter destaque, provavelmente você não vai conseguir ter relevância na Shopee. Você vai ficar posicionado lá embaixo, as pessoas nem vão conseguir encontrar o seu produto porque o seu posicionamento não vai ser bom. Então você precisa, desde o início, saber que os vendedores que vão estar melhor posicionados, os produtos que vão estar melhor posicionados, são aqueles que mais vendem dentro dessa taxa de conversão. E aí, para você aumentar a sua taxa de conversão, você tem que ter um cadastro estrela, você tem que ter o melhor cadastro possível para que você consiga, de fato, converter a maioria das pessoas que clicarem no seu produto. Além de ter a oferta competitiva, o cadastro estrela é ponto fundamental. Sem ele, você não consegue aumentar a sua taxa de conversão, e se você não tem uma boa taxa de conversão, você não consegue ser relevante no algoritmo, você não consegue se posicionar bem, você não consegue ser destacado pelo algoritmo da Shopee, beleza? Um terceiro ponto aqui é que a Shopee analisa o histórico de vendas daquele produto. Então, além da taxa de conversão, a Shopee vai analisar o histórico de vendas daquele produto, Claro que uma coisa está relacionada com a outra, ou seja,
quanto maior for a minha taxa de conversão, maior vai ser o meu número de vendas, maior vai ser o meu histórico de vendas, mas quanto mais histórico de vendas, quanto mais vendas acumuladas você tem, melhor você vai ser considerado pelo algoritmo, porque o algoritmo tá vendo o seu histórico, ele tá vendo que você já tem muitas vendas acumuladas há um tempo, e isso conta muito a favor do algoritmo, né? A Shopee, ela sempre vai privilegiar aqueles vendedores que têm boas taxas de conversões e que tem um histórico já na Shopee, que a Shopee já sabe que aquele vendedor já está há algum tempo ali, né? Já tem histórico dentro da Shopee, e isso conta muito também, tá? A taxa de recompra, né? Aqueles clientes que já compraram de você, se eles estão comprando de novo, estão voltando e comprando, isso conta a favor do seu histórico de vendas também. E um quarto ponto aqui é a sua reputação, né? Como eu já tinha falado nos itens anteriores, você ter uma boa reputação faz com que o algoritmo te privilegie, faz com que o algoritmo te destaque, que você tenha relevância. Reputação boa ajuda você em relação ao algoritmo. Reputação ruim vai te prejudicar em relação ao algoritmo também, beleza? O nono mandamento aqui, né? O mandamento 9 é: terás paciência. Você vai começar a vender na Shopee, você não pode entrar com uma expectativa que logo nos primeiros dias você vai bombar de vender, porque isso não acontece. Você tem que começar na Shopee do jeito certo, fazendo tudo que eu falei até agora, tendo cadastro estrela, tendo um preço competitivo, escolhendo produtos que têm demanda, tudo que eu falei até agora, você seguindo, com certeza você vai conseguir vender e vender bem na Shopee. Porém, isso não vai acontecer da noite pro dia. Isso é um processo gradativo. Você vai construindo esse processo, até como eu falei, a Shopee ela vai olhando o histórico de vendas, ela vai olhando sua taxa de conversão e aos poucos ela vai te melhorando no ranqueamento, aos poucos ela vai te dando mais relevância. Então você tem que ter paciência. Não adianta você começar na Shopee desesperado por dinheiro. Eu preciso ganhar dinheiro esse mês, eu preciso bombar de vender para ganhar muito dinheiro esse mês. Sinto te informar que você vai se frustrar, porque isso não é o que acontece normalmente. Pode ter alguns casos de exceção, sim, mas é exceção. O normal é que você consiga vender na Shopee e vender bem na Shopee a médio e longo prazo, conforme você vai crescendo, conforme você vai melhorando no algoritmo e você vai recebendo mais relevância no algoritmo. Aí sim você vai conseguindo vender, desde que tudo que eu falei até agora esteja feito. Se você não fez o que eu falei até agora nos anteriores, você não vai conseguir vender na Shopee, mesmo que você esteja lá há 3 meses, 5 meses, 10 meses, 1 ano, 2 anos. O tempo que você está na Shopee não é determinante para saber se você vai conseguir vender ou não. Você pode estar na Shopee há 2 anos, se você fez tudo errado que eu falei, você não vai vender do mesmo jeito. Agora, se você fez tudo certo que eu falei, você já vai conseguir começar a vender nas primeiras semanas. Você não vai vender em grande volume, você não vai bombar de vender, mas você já vai conseguir fazer as primeiras vendas. E aí, conforme vai passando o tempo, vai passando 1 mês, 2, 3 meses, 6 meses, você vai tendo um efeito bola de neve, né? Porque as vendas vão se acumulando e você vai tendo vendas ali diárias, todos os dias, aumentando. E isso faz com que você cresça e tenha sucesso na Shopee. Então tem que ter paciência, porque não é mágica, né? Vender na Shopee não é uma mágica. E o 10º mandamento aqui é: usarás o Shopee Ads, que é você anunciar na Shopee, né? Você consegue anunciar, pagar uma publicidade para que você tenha destaque no seu anúncio. Então você consegue fazer com que você apareça no topo das pesquisas, que você tenha destaque nas pesquisas, quando você participa do Shopee Ads pagando publicidade, né? Fazendo o tráfego pago dentro da Shopee. Então é importante que você faça isso, mas para você fazer Shopee Ads, você só deve fazer Shopee Ads se tudo que eu falei, se os outros 9 mandamentos que eu falei estiverem alinhados, estiverem de acordo. Se você tentar fazer Shopee Ads e você não tem o cadastro estrela, você não tem uma oferta competitiva, você não tem um produto com demanda, você não tem ali tudo que tem que ter para você converter e vender, não vai adiantar nada. Você só vai gastar dinheiro, você vai perder dinheiro, vai queimar dinheiro. Então, para você fazer Shopee Ads, você tem que ter passado por todos os mandamentos que eu falei. Aí sim, o Shopee Ads vai te dar resultado. Aí sim, o Shopee Ads vai te ajudar a acelerar os resultados, a vender mais rápido, né? Estando na Shopee. Então, usar o Shopee Ads é fundamental para você vender mais e escalar as suas vendas na Shopee. Então, é fundamental que você tenha consciência disso. Bom, então aqui eu passei pelos 10 mandamentos que todos os top vendedores na Shopee hoje seguiram, né? Para que eles conseguissem ter sucesso, para que eles conseguissem vender e ganhar muito dinheiro na Shopee. Então, você consegue também, é possível, porém não é mágica, não é ganhar dinheiro fácil, não é ganhar dinheiro sem esforço, sem trabalhar. Você vai ter que se dedicar, você vai ter que trabalhar, mas você consegue, se você seguir esses 10 mandamentos, ter muito sucesso, vender muito na Shopee. Lembrando que a gente tem o nosso curso Mapa da Shopee, onde explica tudo isso que eu falei na prática, passo a passo. A gente detalha cada um desses pontos para que você consiga fazer, executar eles da melhor forma possível e dessa forma, né, começar a vender na Shopee do jeito certo, beleza? O link tá aqui na descrição e também fixado no primeiro comentário. Se você gostou desse conteúdo, se ele te ajudou de alguma forma, eu peço para você deixar o seu like como retribuição. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, porque toda semana a gente tem novas aulas e novos conteúdos para ajudar você a começar da forma certa no e-commerce e a vender cada vez mais com a sua loja virtual, beleza? É isso aí, valeu, até a próxima.